Olá, turma do terceiro ano. Estamos na semana do folclore. Você já fez o seu trabalho, já fez a pesquisa, já gravou o vídeo? Estamos esperando, tá certo? Use bastante a criatividade e capriche. A matéria de hoje é Ciências do terceiro ano. Hoje vamos estudar os animais. Os animais podem ser agrupados de acordo com algumas características. O lugar onde vivem, na terra, na água, no ar. Tem aí o exemplo dos lindos peixes nadando. O modo como se locomovem, andam, nadam, rastejam, pulam, saltam. O exemplo do coelho, lindo coelhinho. A exemplo da cobra que rasteja. E também sobre a cobertura do corpo, com escama, pelos, penas, a exemplo do cachorro, que tem o corpo coberto por pelos. As aves têm o corpo coberto por penas. Os animais podem ser separados em dois grandes grupos. O grupo dos animais vertebrados, que são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. Tem aí o exemplo do elefante e da cobra. E os animais invertebrados, que não possuem nem crânio, nem coluna vertebral. Tem aí o exemplo da formiga e do camarão. Hoje iremos aprender bastante sobre os animais vertebrados, que são os que possuem crânio e coluna vertebral. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. O esqueleto é um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Veja aí o exemplo. Todos esses animais têm crânio e coluna vertebral. O esqueleto também é responsável por guardar e proteger alguns órgãos do nosso corpo, como o cérebro, os pulmões, o coração. Os animais podem ser divididos em 5 classes, conforme as suas características. Temos o grupo dos mamíferos, das aves, dos répteis. Também temos os grupos dos anfíbios e o grupo dos peixes. Vamos aprender sobre eles. Os mamíferos são animais que apresentam glândula mamária, órgão que é responsável pelo leite. Os animais mamíferos mamam quando são pequenos. Têm o corpo coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Respiram pelos pulmões e são vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mamãe. Tem aí o exemplo do leão, que é um animal mamífero. A baleia, o golfinho e o peixe-boi parecem peixe, não é mesmo? Mas são mamíferos. E você sabia que os morcegos são os únicos mamíferos que voam? Agora vamos aprender sobre as aves. São animais que possuem o corpo coberto por penas, apresenta bico, um par de asas, um par de pernas. Vivem em ambientes terrestres ou aquáticos, sabia? Respira pelos pulmões. Várias aves têm a capacidade de voar e são ovíparos, nasce de ovos. O pinguim não é capaz de voar. Ele usa suas asas para nadar. Já a galinha é um exemplo de uma ave que se adaptou à vida no ambiente terrestre, diferente do beija-flor, que voa. Répteis, vamos aprender sobre eles? Os animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas, vivem em ambientes aquáticos ou terrestres, locomovem-se nadando, andando ou rastejando, respiram pelos pulmões. Tem exemplos aí, cobras, lagartos, jabuti, jacaré, tartarugas, e são todos ovíparos, nascem de ovos. O jacaré que você está vendo aí é um exemplo deles. Ele tem o corpo coberto por placas. Os anfíbios têm o corpo coberto por uma pele úmida e escorregadia. A maioria dessas espécies
Quando filhote, vive em ambiente aquático, dentro d'água. Depois, quando fica adulto, eles passam a viver em ambiente terrestre. São ovíparos, nascem de ovos. E exemplo deles temos aí o sapo, rã, perereca, salamandra, cobras cegas. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através das brânquias. Já quando adultos, eles passam a respirar pelos pulmões e através da pele. Vamos ver como acontece a metamorfose de um sapo? É o processo de transformação do girino em um sapo adulto. O girino ultrapassa o ovo, fixa-se em uma planta no fundo do mar, respira pelas brânquias. A primeira coisa que aparece são as pernas traseira e dianteira. As brânquias somem, ele começa a respirar pelo pulmão. As patas crescem, a cauda some, ele vira um sapo jovem, depois um sapo adulto e vive em terra firme. Peixes, eles habitam em ambiente aquático, como mares, rios e lagos. Eles se movimentam com o auxílio da nadadeira e eles precisam também de oxigênio, igual a gente. Só que eles retiram o oxigênio da água através das brânquias. Eles nascem de ovos colocados dentro da água. E tem geralmente o corpo coberto por escamas, igual esse tubarão que você está vendo aí. Mas a diversidade de peixe é muito grande, tem vários peixes. Tem até peixe que consegue respirar fora d'água. Leia lá no seu livro que você vai conhecer qual é. O mundo animal é maravilhoso e encantador. E você já percebeu que no folclore também tem animais? O boitatá é uma cobra, um réptil. O lobisomem é um mamífero. Também tem o bumba meu boi, que é um boi, também é um animal mamífero e vertebrado. Tá vendo que legal como é o mundo dos animais? Mas agora chegou a hora da atividade. Tem atividade no livro de ciências, página 47 até a 49. Faça com atenção, vamos aprender mais sobre os animais. Tchau, tchau!